Olá, pessoal. Hoje eu quero trazer uma mensagem aqui que Deus colocou no meu coração. A mensagem se encontra lá em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 10. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e saiu dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farper, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me podia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Aqui a palavra está falando sobre Naamã. Naamã, ele era um general renomado, muito respeitado e também muito orgulhoso. A palavra por si só já mostra para nós que ele era um tanto orgulhoso. E ele estava com a doença contagiosa. Essa doença ela levava à morte e deixava feridas na pele. E ele queria ser curado e ele pediu para o profeta Eliseu ir até ele. Ele queria que o profeta Eliseu fosse até ele. Ele mandou um mensageiro para o profeta Eliseu, para que o profeta fosse até ele, para poder orar por ele. Porém, o profeta Eliseu mandou apenas uma mensagem, dizendo que ele fosse até o rio e se lavasse 7 vezes que ele seria curado. Então, o Naamã, ele ficou indignado. Ele questionou por que ele teria que, não tinha tantos rios melhores do que aquele, por que ele teria que ir lá, se lavar lá, se humilhar, porque para ele aquilo seria uma humilhação. E aí, não só ir lá e se lavar, ele teria que ir lá se lavar 7 vezes. E isso, para ele, é como se estivesse ferindo o ego dele, estivesse ferindo o orgulho dele. Para ele aquilo seria muito difícil, porque ele queria algo fácil. Ele queria algo que, tipo, ele não precisasse se humilhar, ele não queria se humilhar na presença do Senhor. Mas para ele receber de Deus, ele precisava se humilhar. Ele precisava quebrar o ego, precisava quebrar o orgulho. Eu acredito, sim, que Deus usou o profeta Eliseu para passar essa mensagem para ele, exatamente porque antes dele ser tratado, antes dele ser curado das feridas dele, ele precisava ser curado do ego, do orgulho, porque uma das maiores lepras nos dias de hoje, que eu tenho percebido, principalmente através das redes sociais, é a questão do ego, é a questão do orgulho. As pessoas estão morrendo e matando pessoas por orgulho, por ego bobo, sabe? São pessoas que se exaltam, que se idolatram, esquecem de Deus, esquecem que Deus é soberano. Ele levanta, ele abate quem ele quer, na hora que ele quer, da maneira que ele quer, da forma que ele quer. E se nós quisermos sermos curados das nossas feridas, das nossas dores, nós precisamos nos humilhar na presença de Deus, porque a maior doença do século é o ego, é o orgulho, é o querer ser melhor que o outro, é querer ser mais do que o outro. Isso, nós não somos nada, gente, nós não somos nada. Quem somos nós perante a soberania de Deus? Nós vimos o cantor que estava lá adorando a Deus, e Deus, ele tirou o sopro dele, o sopro de vida, naquele momento que ele estava adorando a Deus, e graças a Deus que ele estava num momento que ele estava ali na presença do Pai, na presença do Senhor, adorando ao Senhor, exaltando o nome de Deus. Quão maravilhoso, com todo respeito, quão maravilhoso partir dessa vida terrena na presença de Deus, dando glória a Deus, adorando a Deus, porque muitos se perecem distante de Deus. Imagina quão horrível é morrer sem a presença de Deus, longe da presença de Deus. Então que nós venhamos nos voltar verdadeiramente para Deus, sabe? Permitir Deus tratar essa lepra em nós. E essa lepra é esse ego, esse orgulho, sabe? Que se acha superior aos outros, que se acha melhores que os outros, que faz tudo para inflar o ego, que prega porque quer aparecer para as pessoas, porque canta, louva, não é para Deus, é para as pessoas, é para ser elogiado, é para ser exaltado. Deus, ele não se agrada disso. Se você quer ser
ser exaltado, você precisa se humilhar na presença de Deus. Quem te exalta é Deus, não é você mesmo. Você não tem poder para nada. Então, que nós venhamos nos humilhar na presença do Senhor, que nosso ego venha ser quebrado, que o orgulho venha ser quebrado. Eu tô falando de algo que Deus tratou em mim. Eu tô falando de algo, tipo, que por muitas vezes, eu me vi, às vezes, meu Deus, por que a pessoa não reconheceu isso? Nossa, Senhor, eu fiz isso, a pessoa fez isso. Só que nós não temos que fazer para esperar reconhecimento das pessoas. Nós precisamos fazer para agradar a Deus sem esperar o reconhecimento de Deus, porque quando nós fazemos para adorar o Senhor, para honrar o Senhor, consequentemente, Deus ele está vendo, ele sabe a maneira certa de agir, ele sabe a hora certa de agir. Então, o que nós vamos fazer para a honra e glória do Senhor, não para honrar o nosso nome, não para glorificar o nosso nome, não que as glórias venham para nós, mas que a glória venha para o Senhor, somente para o Senhor, porque somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda honra, que nós venhamos adorar Ele verdadeiramente, em espírito e em verdade. E é essa a palavra que eu gostaria de deixar nessa noite. E que o Senhor nos abençoe, nos purifique, nos cura dessa lepra, que é o orgulho, que é o ego, que é a soberba. E que o nome dele venha ser exaltado através da minha vida, através da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.